A todos a paz do Senhor Jesus. No Salmo 142, Davi vai dizer que ele expôs, no versículo 2, que ele expôs a sua queixa diante do Senhor, que ele derramou diante dele a sua angústia. Davi ele foi chamado um servo segundo o coração de Deus. Ainda que ele tivesse pecado, ainda que ele tivesse cometido erros, porque Davi era um dos homens que deveria ser fulminado diretamente pelo Senhor. Porque ele não só cometeu adultério, ele roubou uma mulher, ele matou um homem, ele cometeu adultério. Foram diversos pecados, do qual outros na Bíblia o Senhor já tinha fulminado. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele não impôs, ele não terceirizou a sua responsabilidade, o seu erro. Ele vai dizer no Salmo 51, eu pequei. Ninguém é responsável pelos meus pecados. Eu pequei. Então Davi confessa que muitas vezes nós deixamos muitas vezes de receber bênçãos do Senhor porque colocamos a culpa em um, a culpa em outro, porque muitas vezes não assumimos a nossa responsabilidade. Mas Davi vai se dobrar e vai dizer, eu pequei. E num complexo, muitas vezes de inferioridade, de depressão, ele vai dizer no Salmo 31, eu sou como um vaso quebrado. Em outro salmo ele vai dizer, quando estava muitas vezes se sentindo angustiado, sozinho, sem ninguém ao seu redor, sou como um pelicano no deserto. Outras vezes no complexo até de inferioridade, sou como pardal no telhado. Muitas vezes nós estamos vivendo isso, mas nós não fazemos como ele fez no Salmo 142, ele expôs a sua queixa. Muitas vezes nós guardamos dentro de nós, achando que Deus não vai nos ouvir, achando que Deus não está interessado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que Deus não viu, Deus não está vendo, mas Ele quer que você derrame sobre Ele a sua queixa. Muitas vezes você não pode falar com uma pessoa, você não pode chegar lá, brigar, bater. Muitas vezes é o que temos vontade dentro do nosso coração, mas você derrame sobre ele a sua queixa, ainda que você ache muitas vezes que ele não está te ouvindo, que ele não está te escutando. Você tem um do qual está 24 horas disponível para ti, para ouvir as suas queixas, para ouvir muitas vezes as suas angústias, para que você não precise se sentir muitas vezes como um pardal no telhado, sozinho, isolado. Pardal é um pássaro que não tem valor. É um simples pássaro. Ele não tem valor. Ninguém quer criar um pardal, pegar um pardal. Muitas vezes nós estamos nos sentindo assim sem valor para ninguém. Isolados. Até em cima de um telhado. Muitas vezes perto de uma casa, perto de alguém. Mas diante de Deus você não está esquecido. Diante de Deus você não precisa ficar preso nessa síndrome de inferioridade, esses pensamentos depressivos. Para Deus você é precioso. Para Deus você é a menina dos olhos, como diz a palavra, é propriedade peculiar, é vaso escolhido. Para Deus você é povo eleito, é nação santa, é sacerdócio real. Você não precisa ficar como um pelicano no deserto, lugar onde não tem água, onde não tem recurso. Você não precisa se isolar como um pássaro, muitas vezes com asas, vai parar num deserto. Se ele pode sobrevoar sobre oceanos, sobre baías, sobre rios, simplesmente porque ele se isolou, olhou para si e viu muitas vezes que no seu interior, nos seus pensamentos, ele não tinha condições, ele não podia alcançar. Mas Deus deu asas a eles. E quantas vezes Deus nos dá asas? Deus nos dá condições de chegar onde Ele quer que nós venhamos a chegar. Mas no percurso acontece alguma coisa, encontramos alguém que nos distancia, que nos faz nos distanciar de Deus, que nos decepciona. Então, apesar de todo o recurso que você tem, você vai para o deserto, você se isola. Deus te chama hoje para sair desse isolamento.
e entender que Ele te deu asas de salvação, que Ele te deu asas, Ele te deu condições de chegar onde Ele quer que você chegue, de chegar onde quer que Ele quer que você chegue. Não se isole, mas confessa, derrama sobre as suas queixas, as suas angústias. Senhor, fizeram comigo, falaram comigo, brigaram comigo, eu me decepcionei. Senhor, ainda não estou forte o suficiente, por isso eu estou desse jeito. Me faz mais forte. Derrama sobre Ele as suas angústias. Não fica que nem... Ele quer ouvir, ainda que você acha que é feio, ainda que você acha que não é nada. Fica como Marta e Maria: Senhor, mas já cheira mal, já são 4 dias e muitas vezes você está há anos aí. Ao invés de mostrar para o Senhor a dor, a angústia, ainda que cheire mal, você está retendo. Deus não gosta quando a gente fica ocultando o cadáver. Ele mostra quando a autoridade vem. Muitas vezes diante de um crime ela quer ver o cadáver, ela precisa ver para solucionar o problema, para ver quem foi, para trazer até a pena para o responsável. Deus não quer que você fique ainda ocultando o cadáver dentro de você, dentro da sua mente. Você pode se achar um pelicano no deserto, um pardal no telhado, como um vaso quebrado, no Salmo 31. Mas se você é esse vaso que está quebrado e está nas mãos do olheiro, Ele vai te fazer vaso novo. Você não precisa continuar quebrado, com as suas emoções quebradas, com sua moral quebrada, com seu interior, com seus pensamentos fragmentados, sem entendimento, perdido. Hoje Ele quer te fazer vaso novo, esteja quebrado, mas esteja na mão do olheiro. E faça como Davi: se eu derramo diante de Ti as minhas queixas, a minha angústia, aquilo que está dentro de mim que me incomoda, que me entristece, que me causa raiva, que me impede até de me relacionar com determinadas pessoas, dentro e fora da igreja, é a minha angústia. Eu coloco diante de Ti. Vamos parar de ocultar cadáver. Vamos deixar Ele nos refazer, nos trazer para águas tranquilas, nos tirar, não nos deixar pensar que somos como um pardal no telhado. Até estamos perto de alguém, mas as pessoas nos olham diferente, ou nós nos olhamos diferente. Mas nós precisamos saber como Ele nos olha: nação santa, sacerdócio real, vaso escolhido, povo eleito, menina dos olhos, propriedade peculiar dEle. Você foi escolhido por Deus. Agora derrama as suas queixas, derrama as suas angústias, abre o teu coração, para de ocultar cadáver, glorifica o nome dEle, porque Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus nos abençoe.